Sejam todos muito bem-vindos a mais uma transmissão do Instituto Vida para Todos. Tema geral: Gênesis, o princípio. Mensagem 7. No sétimo dia, Deus descansou de toda a obra que fizera. Leitura da Bíblia, Gênesis 2, versículos de 1 a 3. Nós terminamos de ver o capítulo 1 de Gênesis, mostrando que Deus criou os céus e a terra, e depois houve uma rebelião no universo, e a terra foi afetada, estava sem forma e vazia. O Espírito de Deus pairava por sobre as águas da superfície dos mares, e Deus iniciou a sua restauração, porque a terra é de vital importância para Deus. E Deus, no seu propósito eterno, Ele quer criar o homem na terra e, através do homem, sujeitar a terra, e através da sujeição do homem à terra, Deus então irá sujeitar todas as coisas, tanto as do céu como as da terra, a Cristo. Isso está em Efésios capítulo 1, versículos 9 e 10. Então Deus restaurou a terra, criando no primeiro dia a luz, no segundo dia o firmamento, no terceiro dia a porção seca, no quarto dia Deus então criou os luzeiros, o maior luzeiro, o sol, para governar o dia, e o menor luzeiro, a lua, para governar as estrelas, para governar a noite, e juntamente com as estrelas são todos os luzeiros para alumiarem a terra. E assim, no quinto dia, Deus criou tanto os peixes do mar como as aves dos céus. E também no sexto dia, Deus criou os animais selváticos, animais domésticos e também os répteis. E no final do sexto dia, Deus criou finalmente o centro da sua criação, que é o homem. Criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. E a missão que foi dada a esse homem criado era sujeitar a terra para Deus, dominar sobre todas as coisas aqui na terra. Então essa foi a missão que Deus deu para nós, Deus deu para o homem. E nós sabemos que logo em Gênesis capítulo 3, já houve uma escolha errada feita por parte do homem, e o homem acabou desobedecendo a Deus e acabou indo para o império das trevas. Quer dizer, o diabo, Satanás, conseguiu em uma tacada só levar toda a humanidade para o seu reino, e assim todos pecaram, e pela desobediência de um só homem, o pecado entrou no mundo, e pelo pecado a morte entrou no mundo, e por fim a morte passou para todos os homens. E aparentemente foi frustrado o propósito de Deus criar o homem, e a nossa missão de sujeitar a terra para o Senhor foi por água abaixo. Mas graças a Deus, Deus não desistiu da sua vontade eterna. Ele ainda vai concretizar a sua vontade eterna. Ele enviou seu próprio Filho e se fez homem. Por isso, irmãos, olha só a importância do homem. O próprio Deus Criador enviou seu próprio Filho e se tornou um homem. Ele não se tornou uma outra criatura, não se tornou um anjo, mas ele se fez
carne, se tornou um homem. Olha só a nossa importância. E justamente através da sua morte e da sua ressurreição, ele efetuou uma obra de redenção, nos resgatando de volta para Deus e nos deu um novo nascimento. Nós hoje temos a vida de Deus que Adão perdeu a oportunidade de ter a não escolher a árvore da vida. E agora, pela vida de Deus dentro de nós, novamente Deus tem a grande chance de fazer a sua vontade através da sua igreja. Por isso, irmão, nós estamos aqui para quê? Estamos aqui lutando para que Deus possa reaver o seu governo novamente aqui na terra. Então, a nossa missão é pregar o evangelho do reino. Vamos restaurar essa terra para o Senhor, trazendo o reino de Cristo sobre o homem. A igreja tem essa função. Por isso que em Mateus 24, versículo 14, ali diz: e será pregado este evangelho do reino para testemunho por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Quando a igreja cumprir a missão que Deus deu para o homem, lá em Gênesis capítulo 1, de cumprir, a sua missão, isto é, de sujeitar todas as coisas a Deus, a Cristo, então o fim virá. Por isso, queridos irmãos, nós estamos no final dos tempos. Não temos tempo a perder. Não temos mais, irmãos, tempo para gastar nas nossas coisas. Por isso nós temos insistido de que Deus precisa hoje de pessoas na igreja que tenham esse espírito de Abraão. Abraão, no meio de uma geração interesseira, todos buscavam seu próprio interesse, seu próprio benefício, adorando a ídolos. Havia um homem aqui na terra, que era Abraão, que ele buscava a Deus verdadeiro. E quando o Deus da glória apareceu-lhe, ele entregou toda a sua vida para Deus. Ele dedicou o resto dos seus dias para servir a Deus, e tão somente isso. Mesmo que Deus tenha o abençoado com muitas riquezas pela sua passagem por Egito, ele não fez, não se deu em grande conta os bens que recebera, os muitos bens animais e servos e servas. Para ele aquilo não estava em seu coração, mas o seu sobrinho Ló mostrou-se ambicioso pelas coisas da terra, os bens da terra. Mas Abraão não tinha esse coração. Por isso, irmãos, nós hoje temos ele como nosso exemplo. Ele é o homem, é o pai da fé. Ele também é o exemplo de alguém que, quando encontrou esse Deus verdadeiro, ele entregou toda a sua vida para ele, não buscando mais nada para si. Deus precisa desses aqui na terra para novamente cumprir a sua vontade na terra. Por isso, eu hoje de manhã, na comunhão com os irmãos, eu fiz questão de mostrar Atos capítulo 20, versículo 24. Aqui o apóstolo Paulo é outro Abraão, que o dia em que ele encontrou o Senhor, porque ele era, apesar de servir ao Deus do judaísmo, mas ele perseguia a igreja de Deus. E por falta de entendimento e de revelação, estava lutando contra o próprio Deus, mas ele amava a Deus. Um dia, Jesus apareceu a ele. O Deus da glória apareceu-lhe através de Jesus, e ali, a partir daquele dia, tudo mudou na sua vida.
a sua carreira, a sua prosperidade, né? Ele entregou, ele considerou como refúgio, considerou como esterco, como, né? Como que nada vale, porque ele encontrou a Cristo. Cristo era o mais sublime para a sua vida. Ele entregou toda a vida para servir o Senhor e nada buscou para si. Ele não buscou posição na terra, não ambicionou, né, seguidores e não levantou uma grande obra para si, mas ele procurou ser fiel ao Senhor. Irmãos, essa é a atitude que nós devemos ter se nós queremos lutar pelo reino de Deus. Então, aqui no versículo 24 diz: porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo. Essa vida que nós vivemos, irmãos, não é meramente para nós adquirirmos riquezas, nós temos segurança financeira para nós, para a segunda geração, terceira geração, quarta geração. Irmãos, não estamos aqui para isso. O dia que nós encontramos o Deus Todo-Poderoso, como Abraão encontrou, era só entregar a vida para Ele. Ele cuidará de tudo, certo? Se você confia, você tem fé nele, Ele cuidará de tudo. E quanto a nós, nós cuidamos dos interesses de Deus. Você e eu somos para cuidar exclusivamente dos interesses de Deus. Não distraímos com nossos interesses. O Senhor cuida dos nossos interesses. Por isso, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Esse evangelho da graça de Deus visa a quê? O versículo seguinte mostra: agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei, pregando o quê? Pregando o evangelho da graça de Deus, e que é pregar o quê? Pregar o reino, né? Não vereis mais o meu rosto. Por isso, irmãos, nós hoje na terra não fazemos outra coisa senão pregar o reino. E nada mais importa para nós. Não é nosso futuro, nossa carreira, nada mais importa. Importa que o reino de Deus, o reino de Cristo, seja restabelecido aqui na terra. Cristo venha para governar, ser o cabeça aqui na terra, e também através da igreja, ele venha ser o cabeça sobre todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Portanto, essa é a atitude de Paulo, também era o coração de Abraão, também foi o coração de Estevão. Estevão aprendeu, né, na igreja, pelo ensinamento dos apóstolos, na comunhão do ensinamento dos apóstolos, nas palavras de hoje. Estevão era um jovem que viveu 6 anos da vida da igreja normal, fazendo imersão na palavra, fazendo, né, transcrição, fazendo dormir com Deus, acordar com Deus, imersão refinada, e agora imersão ultra refinada. Então era um jovem normal que cresceu na vida normal da igreja e se tornou tão útil, foi chamado para servir as mesas, para servir, né? Cuidar da cozinha, cuidar do refeitório, cuidar das refeições, né? Parece uma coisa não tão nobre, mas irmãos, nós todos estamos aqui para servir ao Senhor, para o que for. Quando eu jovem, né, aprendi a servir na igreja, quando era muito jovem, irmãos, eu comecei em lavar os banheiros. Espero que vocês jovens, é que hoje nós temos, né, pessoas que fazem para nós limpeza e tal, mas irmãos, é bom a gente aprender, começar no chão da fábrica, né? Começar nas coisas básicas, não dizer, nojento, isso aqui não gosta, aquilo não gosta. Não, você tem que estar disposto a servir ao Senhor, né? Em toda situação, você tem que se sentir honrado em poder fazer, né, esse serviço, ainda que sejam considerados serviços mais
baixos, mas para nós, irmãos, é uma honra poder servir ao Senhor. Então o Senhor precisa desse espírito, né, para lutar pelo reino do Senhor. Muito bem, então vamos voltar. Deus então criou em 6 dias, no final do 6º dia, quando o homem foi criado, né? Vou ler novamente versículo 28 de Gênesis 1, e Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, e homem e mulher os criou. Por isso, irmãos, Deus criou macho e fêmea, homem e mulher. Ele não criou um gênero do nada, né? Indistinto, não. Ele criou homem e mulher, tá? Então não caia na conversa das ideologias falsas desse mundo que tem conduzido tantas distorções na nossa sociedade. Deus criou homem e mulher, e Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, maravilhoso. Então Deus nos abençoou, nos deu uma missão, mas essa missão o homem não tem capacidade de cumprir sem a bênção de Deus. E nós entendemos em Gálatas 3,14 que a bênção de Abraão é o Espírito prometido. Irmãos, sem a ação do Espírito, a igreja não consegue cumprir a missão dada por Deus. Então, graças a Deus que no dia de Pentecostes, Ele fez derramar o seu Espírito Santo e batizou a igreja. E em Atos capítulo 1 mostra que ao descer o Espírito Santo, Ele deu poder à igreja para ser as suas testemunhas até aos confins da terra. Portanto, irmãos, hoje nós não estamos lutando com nossas próprias forças. Nós recebemos o Espírito, recebemos o poder do Espírito. E quem tem capacidade não precisa ser eu. Quem deve ter a capacidade é o Espírito. E nós, como a igreja, recebemos o Espírito, que é a bênção de Deus. Deus nos abençoou, né? E sede fecundos. Irmãos, Deus não nos encarregou para fazer uma obra, meramente uma obra de atividade exterior. Deus nos encarregou fazer uma coisa de lidar com vida. Portanto, irmãos, Deus nos tornou fecundos, férteis, né? Graças a Deus a igreja hoje está retornando do seu tempo de fertilidade, né? Graças ao Senhor, né? Vocês viram hoje de manhã quantos visitantes, né? Ontem mesmo nós tivemos a festa do amor, estavam também 33 convidados aqui. Quer dizer, toda reunião, toda semana, o Senhor está reproduzindo pessoas, né, fazendo-nos férteis, trazendo pessoas justamente para serem engajadas também para luta pelo reino como nós. Muito bom. Então Deus disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Irmãos, o problema é sujeitar, não é só, né? Hoje Cristo está acima, né, nas regiões celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio, mas nem todas as coisas que estão debaixo dos seus pés estão sujeitas a Ele. Muitas vezes até eu e você ainda temos opiniões contrárias a Ele, ainda temos movimentos contrários a Ele. Irmãos, Deus está nos sujeitando. Primeiramente a igreja precisa se sujeitar ao governo de Cristo, para que Deus, através da igreja, sujeite todas as coisas a Cristo, tá? Muito bem, então aí quando Deus terminou, aí vem capítulo 2, assim pois
foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Então Deus trabalhou até o 6º dia, e quando no final do 6º dia o homem apareceu para fazer a sua vontade, para sujeitar a terra para ele, no 7º dia Deus descansou. Parece um conto, né? Parece um conto, mas aqui tem um caráter profético. Nesses 6 dias, quando chega no final do 6º dia, apareceu o homem para dominar essa terra. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que finalmente Deus conseguiu fazer com que o homem domine sobre a terra, e no 7º dia Deus então descansa de toda a obra que fizera. Então tem um sentido profético. O que quer dizer isso? Então vamos devagar. Vamos lá eu vou de novo aqui, ó, versículo, havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera. Esse verbo fizera, vocês se lembram que eu falei que existem 2 verbos em hebraico? Um é criar do nada, que é bara. Outro é criar a partir de um material existente, que é, eu li para você como asa. Vocês se lembram? A-S-A-H. Mas a pronúncia parece não ser asa, a pronúncia parece ser acha, né? Então, nós temos o verbo bara, que é criar do nada. Nós temos o verbo acha, que é criar a partir de um material existente. Então aqui no versículo 2, tanto fizera aqui, e como no final tinha feito, e também, né, no versículo 3, como Criador fizera, aqui ele usa o verbo acha, porque o que fez aqui na terra foi restaurar a terra, restaurar o que se degradou, o que se arruinou. Então é verbo acha. Mas aqui no capítulo, versículo 4, né, que diz: esta é a gênese dos céus e da terra quando foram criados. Aqui refere-se à criação original. Portanto, essa palavra criar, esse verbo no versículo 4 é bara, criar do nada. E quando o Senhor Deus os criou, esse segundo verbo criar é acha, quer dizer, já é a restauração da criação, tá bom? Então, só para vocês saberem que existe essa diferença. Então Deus preparou tudo desde o primeiro dia, para que no final do 6º dia ele criasse o homem. Capítulo 1, versículo 27, ali diz: criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Essa palavra criar, neste versículo, criar o homem, é o verbo bara, porque o homem não existia. Por isso, irmãos, não considere qualquer elemento semelhante ao homem, antes da criação do homem, alguma coisa pré-existente. Não, Deus criou do nada o homem, né? Então, o homem foi criado com o verbo bara, criar do nada, tá bom? Então, o homem finalmente, como item principal da criação, apareceu, né, com a função de dominar a terra. Irmão, hoje até é uma vergonha para nós, como homens, que nós, pela queda de Gênesis 3, nós deixamos escapar isso. Nós deixamos que a humanidade toda fosse levada cativa por Satanás.
a humanidade toda está debaixo do império das trevas. Graças a Deus, irmãos, Deus nos deu essa missão de restaurar através da pregação do Evangelho do Reino. Nós vamos resgatar essas pessoas que foram, roubadas, usurpadas por Satanás. Nós vamos trazer de volta para o reino de Deus. Por isso, irmão, nossos comportores estão nas ruas, os irmãos e irmãs também, todos os dias, temos muitos contatos, estão pregando o Evangelho do Reino para trazer as pessoas que foram usurpadas pelo reino de Satanás, reino das trevas, de volta para o reino da luz, para o reino de Deus. Então, por isso, irmãos, a minha missão, a sua missão é pregar o Evangelho do Reino, pregar o reino e lutar pelo reino, tá? Assim que Deus criou, versículo 31 do capítulo 1 ainda, Gênesis: viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Ele disse bom em outros dias, mas quando o homem foi criado, ele disse muito bom. Então, os 6 dias da criação registrados em Gênesis 1, mais o 7º dia, o dia em que Deus descansou de toda a sua obra, tem um sentido profético, como já afirmei. Então, irmãos, eu vou tomar como referência, existe uma Bíblia que tem a ordem cronológica, na Nova Versão Internacional, e essa datação foi feita por um autor chamado Rees, R-E-E-S-E, Rees. Ele pesquisou e colocou as datas. Então eu vou usar essa referência como a referência para nós termos uma noção. Então, na sua referência, o homem foi criado em 3.975 anos antes de Cristo. Isto é, no ano 0 da era cristã, era 0, você volta o quê? 3.975 anos, você vai descobrir a data em que o homem foi criado. Em 3.975 ano antes de Cristo, tá? E o nascimento de Jesus deveria ser no ano 0, não é isso? No ano cristão, que é o nosso calendário gregoriano. Então, deveria ser no ano 0, mas houve um erro na datação. Então, na verdade, Cristo nasceu no ano menos 5. O ano menos 5 é que deveria ser ano 0, mas houve um erro, Então, Cristo nasceu no ano, uns 4, 5 anos antes desse ano 0. Então, é ano menos 5. Por isso, a crucificação de Cristo, a morte de Cristo, que ele já devia ter por volta de 33 anos a 34 anos, e ele foi morto na data 29, nessa datação, tá? Nasceu no ano 5 a.C. e foi morto na cruz no ano 29. Tanto é que a igreja surgiu no ano 29, quando Deus derramou o Espírito Santo no dia de Pentecostes. Foi logo depois da morte de Cristo. Então foi no ano 29. Tá certo? Agora, para Deus, um dia como 1000 anos. Está em 2 Pedro 3,8. Dá uma olhada. 2 Pedro 3,8. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada,
Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Então, para Deus, Ele habita na eternidade. Para Ele, o tempo, tanto faz um dia, 1000 anos, tal, mas para Ele, um dia para Ele é como 1000 anos. Para Ele, passa rápido, porque Ele não se sujeita ao tempo, não está dentro do tempo, né? Então, irmãos, se você usar esse versículo como referência, 6 dias da criação, o homem foi criado no final do 6º dia, refere-se 6.000 anos. Estou certo ou não? 6 dias são 6.000 anos. Se você pegar que o homem foi criado no ano, eu falei, 3.975, até o ano 0 do nosso calendário, certo? E nós estamos em que ano? 2025. Soma 3.975 com 2025, quanto dá? Você já fez a conta? Exatamente 6.000 anos. 2025 são exatamente 6.000 anos a partir da criação do homem. Então já estamos no 6º dia. Estamos no final do 6º dia. Quando o homem aparecer profeticamente, homem aparecer para dominar a terra, sujeitar as coisas aos pés de Cristo, acabará esta era. Aí virá o quê? Próximo dia é o 6º dia, 7º dia. E o 7º dia, nas dispensações, o 7º dia é 7º milênio, que é o milênio, o 1000 anos em que Cristo irá governar sobre a terra. E quando Cristo governa sobre a terra, Deus descansa. Vocês entenderam? Enquanto, as coisas que estão acontecendo do jeito que está acontecendo, irmão, tudo está muito confuso, não está? Situação política está confusa, relacionamento internacional está confuso, tudo está confuso, não é isso? A política de cada país também está muito confusa, ainda muita corrupção, E, irmãos, ainda não tem ordem, ainda não existe um governo, mas graças a Deus, a igreja está dentro de uma outra esfera, a esfera espiritual. Já na igreja, Cristo já governa, não é? Nós sentimos que aqui não é um barco à deriva. Nós temos um governo, nós temos uma direção, estamos indo para algum lugar que é o cumprimento do propósito de Deus, que é encabeçar Cristo sobre a igreja e através da igreja encabeçar sobre todas as coisas. Por isso, irmãos, quando aparecer esse homem, quem é esse homem? Para trazer o governo de Cristo de volta aqui, esse homem é a igreja, é o novo homem. Quando esse novo homem aparecer, sujeito ao governo de Cristo, irmãos, aí termina o 6º dia. Aí Deus descansa, tá? Agora, quando então vai terminar? Então vamos usar outra profecia em Daniel capítulo 9. Daniel 9, é uma profecia a respeito dos judeus, da nação, de Israel, tá? Aqui fala, são 70 semanas de anos que estão determinadas,
tá? Sobre o povo de Israel. Capítulo 9, versículo 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão e para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Quer dizer, é para terminar tudo nesta era com relação à história dos judeus. No versículo 25, sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas e 72 semanas, as praças e as circunvalações se edificarão, mas em tempos angustiosos. Aqui está se referindo, irmãos, à restauração da cidade de Jerusalém no tempo de Neemias. Vocês se lembram quando nós estudamos, tá? Então, Neemias foi encarregado por Deus para restaurar a cidade, porque Zorobabel e Jesua haviam restaurado o templo, mas sem os muros de Jerusalém ainda a cidade de Jerusalém estava entregue às moscas. Não havia governo sem os muros fechados. Qualquer um podia entrar e dava regras. Irmãos, virou uma confusão. Então Neemias foi lá para reconstruir Jerusalém. Isso levou 7 semanas de anos e também mais, aqui fala 62 semanas até a morte do ungido, tá? Então vamos lá, versículo 26. Depois das 62 semanas será morto o ungido e já não estará. Quem é esse ungido? É Cristo. Então, 7 semanas, tá? Determinado para restaurar Jerusalém, e mais 62 semanas até a morte de Cristo. Tá? Então, já se passaram dessa profecia de 70 semanas, 69 semanas. Então, isso já se cumpriu. 69 semanas de anos já se cumpriram. Falta apenas a última semana de anos. Então, falta mais 7 anos para a história do povo de Israel. Então, a morte de Cristo foi no ano 29, como eu falei para vocês, certo? No ano 29, a morte de Cristo, tá? Se a igreja, o período da história da igreja durar 2000 anos, conforme nós entendemos que completaria os 6.000 anos, 2.000 anos de ano 29 mais 2.000 anos seria no ano 2029. Nós estamos em que ano? 2025, certo? Tem mais 4 anos para completar os 2.000 anos da história da igreja, tá? E aí volta a acontecer a história do povo de Israel. Eles têm mais 7 anos para aparecer. Enquanto a igreja está em atividade, nesse intervalo o tempo de Israel não é contado. E volta a ser contado nessa última semana, os 7 anos. Então, se aí com esses últimos 7 anos termina essa era. Então, se você somar 2029, vamos supor que quando termina a era da igreja, com 2029, vem os 7 anos dos judeus, você então poderá inferir, né, que o mundo terminará em 2029 mais 7, 2036. Só que nesses 7 anos, 3 anos e meio de bonança,
mas 3 anos e meio finais de grande tribulação, tá? Mas se você pensar que pode ser intercalado os 3 anos e meio, primeiros 3 anos e meio desses últimos 7 anos do povo de Israel, primeiro 3 anos e meio ainda tem a participação da igreja, então você intercala. Então, a partir de 2029, começa a grande tribulação de 3 anos e meio. E isso significa que, provavelmente, entre este ano e o ano que vem, teria então que aparecer um homem que fará uma grande aliança com todos, tá? Mas, de qualquer forma, nós não especulamos a data. Isso foi dado para vocês, tá? Isso foi dito para vocês terem uma ideia de que o tempo urge. Não estamos como aqueles zombadores, escarnecedores. A promessa da vinda do Senhor que vocês falaram não vale nada. Deus ainda não deu nenhum sinal da sua volta, não é isso? Assim como em 2 Pedro registra, né? Irmãos, nós temos que viver apercebidos. Nós somos filhos da luz e filhos do dia, para que o dia não nos apanhe de surpresa. Nós temos que viver como quem vigia, como quem vive, né, sóbrios. Você está sóbrio? Então nós precisamos de sobriedade nesse momento. Agora, sobre a data, mesmo essa datação que eu falei agora, não vale nada, tá? Não vale, porque quem sabe o dia exato? Só Deus. Em Mateus 24, dá uma olhada, Mateus 24. Mateus 24, 36. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Então, nós, de um lado, não especulamos. Por quê? Porque vocês que são adolescentes, continuem a estudar. Termina pelo menos o ensino médio. Aqueles que querem continuar fazendo faculdade, continuam fazendo. Vocês que estão trabalhando, não se demitam de emprego, né? Vocês estão fazendo comportagem, continuem fazendo comportagem, né? Se você está planejando casar-se, se case, né? Planejando ter filhos, tenham filhos. Não use essa datação para dizer: eu não vou fazer nada no meu futuro, eu vou esperar a volta do Senhor, né? Deus não deu isso para nós, porque aqueles 2 que serão tomados, os 2 estarão no campo trabalhando. Um foi tomado e outro foi deixado. Aquelas 2 que estavam no moinho, quer dizer, também trabalhando nas atividades domésticas, uma será tomada e outra deixada. Então, irmãos, é na atividade normal que Deus vai nos pegar, né, na sua vinda. Mas nós temos uma grande vantagem, porque em 2020 o Senhor já nos deu a dica de que a aurora já começou. A prova disso são os nossos adolescentes que apareceram do nada, né? Caíram como gotas de orvalho, passaram a amar tanto a palavra na sua simplicidade, que mudou totalmente o nosso perfil na igreja, de amar a palavra de Deus com reverência, né? E isso, quem é que faz isso? Quem consegue fazer isso? Ninguém consegue lidar com os adolescentes, só Deus. Deus então já nos pré-anunciou que a volta do Senhor já começou.
Quanto tempo vai durar a aurora até se tornar o dia perfeito? Não sei, não me pergunte. Mas, irmãos, nós temos que viver como se o Senhor fosse voltar amanhã, não é? Vamos viver com sobriedade, vamos vigiar, vamos ser fiéis ao Senhor. Fiéis como? Pregando o reino, lutando pelo reino. Não para você adquirir mais riquezas. Não que você vai parar de adquirir riquezas. O Senhor pode te dar mais riquezas, mas tudo que o Senhor te der é para Ele, né? Então, irmãos, vamos viver como quem espera a volta do Senhor. Então, quando o Evangelho do Reino for pregado pela igreja por todo o mundo, já li isso em Mateus 24:14, aí sim virá o fim. Mas que fim é esse? Ainda não será o fim dos tempos, mas o fim desta era, da era da igreja, dos 6.000 anos, tá? Então, nós vamos pregar o Evangelho do Reino até vir o fim. Por quê? Ainda não será o fim dos tempos, porque ainda haverá mais 1.000 anos do reino de Cristo, o reino milenar, certo? Cristo então reinará por 1.000 anos e ali Deus terá descanso. Podemos olhar isso em Apocalipse 20. Apocalipse 20. Versículo 6: Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, eles serão o quê? Eles serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com Ele os 1.000 anos. Quem são esses que vão reinar com Cristo? Irmãos, serão os vencedores, os que se preocuparam, como Abraão, com a vontade de Deus e não consideraram a sua própria vida preciosa para si, para lutar pelas suas próprias coisas, mas todos eles lutaram pelo reino de Deus. Irmãos, são esses que o Senhor precisa. Vocês são candidatos de vencedores. Se vocês perseverarem até o fim, vocês vão reinar com Cristo por 1.000 anos. E esse reinar com Cristo por 1.000 anos será o 7º dia. Quando Cristo reina, Deus descansa. Hoje Cristo ainda não reina, somente hoje reina parcialmente a igreja. Mas naquele dia, Cristo vai reinar por 1.000 anos. Então, quando Cristo reinar por 1.000 anos, Deus descansa. Tá? Então, o fim do tempo só virá quando Satanás for lançado definitivamente no lago de fogo. Vamos dar uma olhada aqui? Também está no Apocalipse 20, versículo 10. Isso no final do milênio, no final do reino de Cristo, Satanás será solto. Ele, como, desculpe-me usar essa palavra, ele como um servo de Deus para provocar a última rebelião. Ele será usado porque ainda haverá pessoas com um coração não puro. Precisa ser varrido. Então Satanás será solto, ele provocará a última, versículo 7, quando porém se completarem os 1.000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. Quer dizer, que Satanás ainda conseguirá um grande exército para lutar contra o povo de Deus, povo de Israel,
povo de Deus, tá? Mas finalmente eles serão derrotados. O que vai acontecer? Versículo 10: o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Isto é, Satanás será lançado definitivamente para o lago de fogo e enxofre. Mas Deus ainda vai ter o seu último julgamento, estabelecerá o juízo de Deus no seu grande trono branco, no versículo 11, tá? O que aconteceu? Nesse último julgamento, haverá ainda os mortos. Não foram julgados, os mortos desse mundo não foram julgados. Os mortos que estarão nos fundos do mar, aqueles que morreram naufragados, mortos de toda sorte, e Deus vai estabelecer um grande trono branco, vai fazer o seu último juízo. Nesse último juízo, né, terminado, o que acontecerá? Né, Versículo 13: deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o Hades, o além, aqui o Hades, entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o Hades foram lançados também para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Irmãos, aí acabou. Isso leva você a entender 1 Coríntios 15. 1 Coríntios 15, como diz? 1 Coríntios 15, versículo 24. E então virá o fim. Esse fim é o fim dos tempos. Acabou a contagem do tempo, porque a vontade do Senhor já foi feita. Então virá o fim, quando Ele, Cristo, entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder, porque convém que Cristo reine, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Aí acabou, é o último. Aí não haverá mais necessidade do tempo. Vocês se lembram que eu falei para vocês, o tempo existe para fazer a vontade de Deus, que é sujeitar todas as coisas ao encabeçamento de Cristo. E quando tudo está sujeito ao encabeçamento de Cristo, não haverá mais necessidade do tempo. Aí termina o tempo. Quando termina o tempo, entra a eternidade. Você e eu seremos introduzidos na eternidade. Tá? Muito bem. Então vamos lá para Salmo 33. Senhor Jesus. Salmo 33, versículo 6. Os céus, por sua palavra, se fizeram, e pelo sopro de sua boca, o exército deles. Com uma palavra, Deus fez tudo isso, né? Ele ajunta em montão as águas do mar, e em reservatório encerra as grandes vagas. Tema ao Senhor toda a terra, temam-no todos os habitantes do mundo. Pois Ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. Portanto, irmãos, nesses versículos revelam que Deus criou o homem para poder Deus entrar em descanso e o homem também entrar no descanso de Deus. Vocês perceberam que Deus criou o homem no final do 6º dia e Deus descansou no 7º dia. Qual é o primeiro dia do homem? É o 7º. Então, o homem foi criado para entrar no descanso de Deus.
não é para lutar pelas suas próprias forças, não é para viver pela sua própria capacidade. O homem foi criado para entrar no descanso de Deus, tá? Então, quando a vontade de Deus for concretizada, Deus então terá descanso. O livro de Hebreus mostra que a vontade de Deus é constituir seu filho herdeiro, né, de todas as coisas do universo que ele criou pelo Filho. Como Deus realizará isso? Por meio de seu falar, da sua palavra. Vamos dar uma olhada em Hebreus 1? Hebreus capítulo 1. Como é que Deus faz as coisas? Pela sua palavra. Capítulo 1, versículo 1. Havendo Deus, outrora, falado, muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Deus falou pelos profetas do Antigo Testamento, muitas vezes e de muitas maneiras. E toda vez que Deus fala, Deus ordena. Quando Deus fala, ordena, as coisas acontecem. Quando o homem rejeita a palavra de Deus, aí a palavra de Deus não sucede, tá? Então, graças a Deus que nesses últimos dias, esses últimos dias é o tempo do Novo Testamento. Nesses últimos dias nos falou pelo Filho. Irmãos, o Filho continua falando na igreja. É Cristo quem está falando também por meio dos seus profetas, tá? Nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Deus hoje está usando o Filho no Novo Testamento, depois que ele se sacrificou, morreu e ressuscitou, gerou a igreja. Agora é o tempo de Cristo, né, agir aqui na terra por meio do Espírito, e porque tudo foi feito por meio do Filho, e Deus constituiu o seu Filho para ser herdeiro do mundo. Vocês se lembram quando eu falei, acho que em Romanos capítulo 4, que Deus havia dado uma promessa para Abraão e ao seu descendente de ser herdeiro do mundo? Vocês se lembram? Então, irmãos, e esse ser o herdeiro do mundo, essa promessa é para Cristo. E nós, em Cristo, nós acabamos recebendo essa promessa. Nós também a nós foi dada a promessa de ser herdeiro do mundo por meio de Cristo. Porque Cristo foi, né, designado por Deus para receber o mundo por herança. Por isso, irmãos, vale a pena lutar hoje pelas coisas da terra, né? Quando eu era mais jovem, ainda tinha ímpeto de adquirir mais coisas, mais patrimônio. Pensava, puxa, se eu puder adquirir uma terra aqui, uma terra ali, uma propriedade aqui, uma propriedade lá. Irmãos, Pedro fala assim, todas essas coisas vão ser desfeitas. Que adianta você ter um título de propriedade de terra aqui e ali? Irmãos, essa velha terra vai ser desfeita toda. O velho céu também vai ser enrolado com um pergaminho e vai ser, né, incendiado. E essa terra também vai ser desfeita. Irmão, vai lutar por essas coisas. Ainda mais quando você entra no caixão, não leva nada, nem o título da terra. Não é isso? Irmãos, não vale a pena. Vamos lutar pelo novo céu, nova terra. Como Paulo fala, nós porém esperamos novo céu, nova terra, nos quais habita a justiça. Vocês se lembram, né, Pedro falando em 2 Pedro? Por isso, irmãos, vamos lutar pelo reino. Amém? Ó Senhor Jesus. Então, vamos continuar. Versículo 3, ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Todas as coisas estão sendo sustentadas pelo poder da palavra de Cristo, né?
Depois de ter feito a purificação dos pecados, ele foi à cruz, né? Assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome do que eles. Irmãos, por que ele compara a anjos? Porque como Deus, Cristo está acima de anjos muitas vezes. Mas por que aqui fala que ele herdou o nome, né, mais excelente do que os anjos? Porque Jesus agora está em forma de homem. Como homem, ele herdou um nome mais excelente do que os anjos, tá? Aí, pois a qual dos anjos, né, jamais disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei, e outra vez eu lhe serei pai, ele me será filho. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, irmão, quem é o primogênito no mundo? Cristo, antes da criação, ele era o Deus unigênito, o único Filho de Deus. Mas depois que ele se tornou homem, morreu por nós, e Deus o ressuscitou, na ressurreição Deus o glorificou, e lhe disse: tu és o meu filho, e eu hoje te gerei. O homem Jesus, depois da sua ressurreição, foi gerado filho primogênito de Deus. Por que filho primogênito de Deus? Porque Deus vai gerar através dele muitos filhos. Aqui, ó, estão aqui os muitos filhos de Deus. Ele foi gerado o filho primogênito, e todos os anjos de Deus o adorem. Por isso não é para nós adorarmos anjo. Os anjos adoram ao Senhor Jesus. Ainda quanto aos anjos diz: aquele que a seus anjos faz ventos e a seus ministros labareda de fogo. Mas acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para todos sempre. Esse trono aqui, irmãos, é Filho de Deus, já a humanidade nele. O homem é o filho primogênito, tá? E cetro de equidade é o cetro do seu reino. Por isso o reino de Cristo, irmãos, durante 1000 anos Deus descansa, tá? Amasse a justiça e odiasse a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria como a nenhum dos teus companheiros. E ainda mais, no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das suas mãos, né? Tudo foi criado por meio dele. Eles perecerão, tu, porém, permaneces. Sim, todos eles envelhecerão qual veste, também qual manto os enrolarás, e como veste serão igualmente mudados. Tu, porém, é o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Ora, a qual dos anjos jamais disse: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos meus pés? Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Por esse versículo, você toma conhecimento de uma coisa: você sabe que Deus mandou anjos para te servir? Você não paga salário para eles, mas eles estão aí servindo você. Por que estão servindo a vocês? Porque vocês hão de herdar a salvação. Os anjos são para servir os que irão herdar a salvação. Perdão. Então, irmãos, vamos lá para capítulo 2, versículo 5. Ó Senhor Jesus. Pois não foi a anjos que ele sujeitou o mundo que há de vir. Qual é o mundo que há de vir? É o milênio, o reino de Cristo, né? O mundo que há de vir não será governado por um anjo,
Você sabe por que ele fala isso? Porque essa palavra fala assim? Porque Lúcifer, anjo, queria essa posição. Ele queria o lugar de Cristo. Ele queria ser correio de Cristo, de Deus. Ele queria ser semelhante ao Altíssimo. Mas Deus não deu esse lugar para ele. Por isso ele morre de ódio contra Deus e contra o seu ungido. Isso está em Salmo capítulo 2, né? Então, irmãos, aqui diz: pois não foi a anjo que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando, antes alguém em certo lugar deu pleno testemunho, dizendo que é o homem, que dele te lembres, ou filho do homem, que o visites. Assim, irmãos, como toda a humanidade é cética em dizer que o homem é o centro do universo. Eles vão dizer: vocês estão loucos. Os cientistas vão dizer: vocês sabem quem nós somos? A nossa significância é zero no universo. O universo é tão imenso, tão insondável, tão, né, o homem não consegue investigar o universo, e você diz que você é o centro do universo. Mas, irmão, graças a Deus, nós pela Bíblia podemos dizer sim, que é o homem não é nada, insignificante, que é o filho do homem não é nada, é ou não é? Mas Deus fizesse por um pouco menor que os anjos, mas de glória e de honra o coroaste e constituíste sobre as obras das tuas mãos. Nos constituiu não só a Cristo, porque nos constituiu por meio de Cristo, né? Sobre obras das tuas mãos, todas as coisas sujeitasse debaixo dos seus pés. Irmãos, Deus sujeitou todas as coisas, não só debaixo do pé de Cristo, porque debaixo dos nossos pés. Porque, irmão, Deus nos incluiu em Cristo. Deus nos uniu, identificou-nos em Cristo. Nós somos ou não somos o corpo de Cristo? O corpo de Cristo e Cristo é a mesma pessoa, não é isso? Cristo, né? O propósito de Deus é colocar todas as coisas debaixo de Cristo, sujeitando a Cristo. Então, portanto, também sujeitou a nós, como homem. Olha só. Ora, desde que ele sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio, mas tem um porém aqui. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas, porque esse homem depende da obra de Cristo. Então, aí quem nos dá esperança disso acontecer? Vemos, todavia, aquele que por um pouco tendo sido feito menor que os anjos, Jesus. Jesus foi criado como homem, também menor que os anjos, sabia? Como homem, Jesus era menor que os anjos. Por causa do sofrimento de morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo homem. Deus quer nos levar à morte, e em ressurreição tudo isso vai acontecer conosco. Então, porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Então Deus está nos salvando. Ontem eu falei muito claramente sobre isso, não tenho tempo de explicar demais. Deus quer salvar-nos totalmente. Hoje estamos no tempo da salvação da nossa alma. Quando cremos em Jesus, nosso espírito foi regenerado, nosso espírito foi salvo, né? E Deus está salvando a nossa alma. Isso vai fazer Deus sujeitar a igreja, né? E por isso, irmãos, eu já disse em Salmo 2, tá? Deus já sujeitou todas as coisas a Cristo. Aqui, ó, Salmo 2, Senhor Jesus. Desculpe ler esses versículos, vocês já estão cansados de receber, mas é importante a gente perceber, irmãos, o que está no coração de Deus, né? Salmo 2. Porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs, os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido. Por que isso?
Por que esse ódio todo? Quem provocou isso? Satanás. Porque o Satanás queria o lugar de Cristo. Satanás queria estar sendo o quê? Um correio de Deus, e Deus dependesse dele para criar, para governar as criaturas, né, do universo. Então, ele, como não conseguiu esse lugar, ele se rebelou e hoje está provocando uma rebelião nas nações, nos governantes, para que rompam-se com Deus e com o seu ungido. Rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se dele aquele que habita nos céus. O Senhor zomba deles. Quem são vocês? Né? Na sua ira, a seu tempo lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Essas nações, né, falam palavras arrogantes contra Deus, contra o seu ungido, mas, irmãos, um dia Deus vai confundir a todos. E no versículo 6, eu, porém, para deixar bem claro para Satanás ouvir, eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, e eu hoje te gerei. Quer dizer, para envergonhar Satanás, Deus constituiu o seu filho ainda na posição de um homem. Sabe? Para envergonhar Satanás. Não como Deus, como filho primogênito, né? Pede-me e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de ouro, de barro, perdão, né? de oleiro, né? Então, irmãos, ao contrário de Satanás, vamos voltar lá para Hebreus, quer dizer, na verdade eu já li, né? Ao contrário de Satanás, Deus, né, Cristo amou a justiça e odiou a iniquidade. Por isso Deus o ungiu com óleo de alegria. Isso está em Hebreus 1, versículo 10 a 14. Eu dei uma lida rápida lá, né? No princípio Deus lançou os fundamentos da terra, e os céus, né, como obra das mãos do Filho, eles perecerão, mas Cristo permanece o mesmo, e os seus dias não terão fim. Isso tudo eu li. Hoje Cristo aguarda assentado à direita de Deus, até que Ele ponha os seus inimigos por estrado dos seus pés, com a cooperação da igreja. E os anjos estão a serviço de nós, dos que hão de herdar a salvação. Por isso, irmãos, como a igreja que ganhará tão grande salvação, assumirá tamanha responsabilidade. Irmãos, nós devemos apegar-nos com mais firmeza. Vamos voltar lá para Hebreus? Ó Senhor Jesus, você está percebendo a responsabilidade nossa? Nós precisamos reaver essa terra para o Senhor, né? E capítulo 2 de Hebreus: por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que dela jamais nos desviemos. Então, com essa grande responsabilidade que nós temos de lutar pelo reino, trazer o governo de Cristo aqui na terra, irmão, como nós vamos fazer isso? É pelas verdades ouvidas, é pela palavra. Então vamos nos apegar com mais firmeza. Se você hoje já ama a palavra, você já segue de perto a palavra, vamos apegar com mais firmeza, tá? Para que dela jamais nos desviemos, se pois se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando testemunho, Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuição do Espírito Santo segundo a sua vontade. Irmãos, toda vez que há sinais, prodígios, né, e milagres, você pode ver
que é Deus atuando por meio do Espírito Santo. E hoje nós estamos presenciando nos nossos dias. Estamos vendo milagres por dia acontecendo todos os dias, tá? Então, irmãos, graças ao Senhor, vamos nos apegar com mais firmeza, tá? As verdades ouvidas. Somente quando a igreja alcançar a plenitude de Deus, vamos voltar para Efésios, capítulo 1, versículo 3:19, vamos dar uma olhada, Efésios 3:19, né? Quando a igreja, eu costumava ler desde o versículo 17, não é isso? E assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados, alicerçados em amor, porque aqui mostra, não é como indivíduos, nós vamos completar essa tarefa, nós precisamos da igreja, nós precisamos estar edificados com os outros irmãos, né? E a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, versículo 19, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para quê? Essa vida intensa da igreja, fazendo imersão, grito de guerra, vivendo pregando o evangelho do reino, isso tudo é para quê? Para que sejamos tomados, sejamos preenchidos de toda a plenitude de Deus. Deus quer nos preencher com Ele mesmo. Deus quer nos preencher com Cristo. Deus quer nos preencher com a verdade. Deus quer nos santificar por meio de lavagem de água pela palavra. Até que nós sejamos totalmente cheios do próprio Deus, sejamos a plenitude de Deus, né? E como a plenitude de Deus, voltamos lá para o capítulo 1 de Efésios, né, versículo 22, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Olha a nossa responsabilidade, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Irmão, quando nós nos enchemos totalmente dos elementos divinos, da vida de Deus, da sua natureza santa, de Cristo, da própria realidade divina, irmãos, nós seremos a plenitude daquele que vai encher tudo em todas as coisas. Quando Cristo encher tudo em todas as coisas, não só na igreja, mas em todas as coisas, Ele passará a governar todas as coisas. Vocês entenderam? Então esse governo não é meramente um governo exterior, que usa leis para obrigar que todos obedeçam. Não, é um governo para encher Cristo em todas as coisas, para uma obediência orgânica de todas as coisas. Aí nunca mais haverá, irmãos, perigo de rebelião, porque Ele terá enchido, tudo será Cristo. Em tudo, tanto as coisas do céu como as coisas da terra. Isso é maravilhoso que o Senhor está fazendo, e por meio de nós. Então nós, em primeiro lugar, experimentamos essa plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Segunda Coríntios 10, eu já li várias vezes, que através, irmãos, da nossa submissão, é que Deus vai fazer isso. Capítulo 10, versículo 5, né? Vou ler desde o 4, para vocês terem o contexto. Porque as armas da nossa luta não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas. Irmãos, ontem eu havia falado na live, se você lutar pelas suas armas, da sua eloquência, da sua capacidade, não é isso? Lutar pelo reino, irmãos, é uma luta inglória, uma luta desigual, porque nós não lutamos, Efésios 6 fala, nós não estamos lutando contra carne e sangue, não estamos lutando contra outros homens,
apesar de Satanás usar outros homens para se opor à igreja, mas a nossa luta não é contra eles. A nossa luta é contra os principados e potestades nos lugares celestes. Então, esses são o que as forças espirituais do mal. Eles são nos ares. Irmãos, é uma luta em glória. Como é que eu na terra vou vencer alguém que está no ar? Eu não consigo nem alcançar, não consigo nem ter nenhuma arma para alcançar eles. Não é isso? Eu já disse, vocês já viram, alguns já devem ter visto alguns vídeos, né? Alguns soldados ali na guerra entre a Rússia e a Ucrânia, certo? Através dos drones, né? E seja o soldado russo, o soldado ucraniano, vendo o drone para tirar ali uma bomba ou uma granada, ele não tem onde esconder. Não tem onde fugir, né? Porque é uma luta desigual. Quem está no ar leva vantagem, não é? E ainda mais se eu tiver uma força aérea forte, irmãos, lutar contra quem está aqui na terra é uma luta em glória, é uma luta desigual. Por isso, irmãos, Deus não quer que nós usemos as armas da nossa carne. Usemos a arma da nossa capacidade terrena. Deus quer usar as armas da nossa luta, que são poderosas em Deus. Que arma é essa? É a palavra de Deus. É a palavra de Deus, né? Então, e aí, irmãos, essas armas são poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nossos sofismas. Sofismas, irmãos, em grego é logismos. Significa você que anda pela sua lógica, você que anda, né, pelo que é racional. Irmãos, nós vamos perder a luta sim. Então Deus quer destruir tudo isso e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Essa palavra é uma arma poderosa, acaba levando os meus pensamentos, irmãos, à obediência de Cristo. E quando eu prego o evangelho nas ruas, também essa intenção, levar todo o pensamento à obediência de Cristo, também através, irmão, da imersão na palavra, através do grito de guerra, imersão refinada, ultra refinada. Irmão, nós vamos sujeitando todos os pensamentos, né, cativos à obediência de Cristo, e estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Quer dizer, quando Deus conseguir a nossa total submissão, como Ele vai conseguir nossa total submissão? Quando Ele nos encher totalmente, através da sua palavra. Ele vai, né, os seus elementos divinos vão sendo constituídos em mim. Aí, irmãos, quando conseguir a minha completa obediência, ou completa obediência da igreja, submissão da igreja, Deus então terá base para punir toda desobediência. Inclusive, irmãos, quando Satanás será lançado no lago de fogo, juntamente com aqueles últimos rebeldes, também é através da base que a igreja dá, né? Através da sua obediência. Então, por isso, irmão, hoje é como importante nós obedecemos ao Senhor, tá? Ó Senhor Jesus. Então, o homem a quem Deus planejou sujeitar todas as coisas, irmão, na verdade esse homem é Jesus Cristo. Sabia disso? Deus falou assim, né? Sujeitai a terra e dominai-a. Na verdade, Deus deu essa ordem para o homem, mas Deus está enxergando Cristo ali no homem. Porque o homem não tem essa capacidade. Somente Cristo vai nos incluir a todos. Através da morte e ressurreição, irmão, nós vamos fazer parte desse homem coletivo que vai sujeitar todas as coisas a Cristo, tá? Ó Senhor Jesus. E Jesus como homem também foi feito um pouco menor que os anjos. Eu já li isso, tá? E, bom, vamos pular um pouco aqui. Vamos ler 14 aqui, em Hebreus 2, eu não li o 14, vamos lá. Versículo 14.
Visto que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Irmãos, para destruir o poder da morte, irmãos, é somente através da cruz de Cristo. E livrar-se todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Irmão, o homem morre de medo de morrer, morre de medo da morte. E com isso, irmãos, fica sujeito, né, ao diabo, à morte. Irmãos, aqui nós não vemos isso, mas nos países asiáticos, que são países pagãos, por exemplo, eu conheço ali Taiwan e também alguns países como Tailândia, né? Ali é muito idólatra. Vocês sabem que o homem tem muito medo, né, de morrer, né? Muito medo de morrer. E não sei como é hoje. Não é difícil quando alguma estrada perigosa, onde ocorreram vários acidentes fatais, muita gente morreu, seja numa curva, seja uma situação de perigo, você vê muito as pessoas jogando, sabe, aquele dinheiro para os deuses, né? Eles compram em casas, né, de ídolos, né? E eles pagam para jogar dinheiro para o diabo, para pagar, para dizer, ó, não leva a minha alma, não leva a minha vida. Então o homem morre de medo pela morte e faz tudo para isso, né? E você sabe que alguns artistas, né, vendem a alma para o diabo para poder fazer grandes sucessos, né? Então isso tudo é uma barganha, né, com o diabo. Mas, irmãos, Cristo destruiu o diabo, né, na cruz. Versículo 16: pois ele evidentemente não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Você já percebeu isso, não? Os anjos erraram, não tem volta mais. E você, quantas vezes já errou? Hein? Anjo errou uma vez, não tem volta. Mas Deus socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo, pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Irmãos, ele é capaz de nos socorrer em qualquer situação, em qualquer tentação e de fraqueza. Por isso, irmão, vamos firmar os pés, vamos levantar os joelhos trôpegos, né? E agarrar com mais firmeza as verdades ouvidas e lutar pelo reino. Amém. Ó Senhor Jesus. Irmãos, Deuteronômio 8, vamos dar uma olhada. Deuteronômio 8. E Deus hoje, irmãos, prova nosso coração, né? Deuteronômio 8, versículo 2: recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Irmãos, muitas vezes nós passamos por situação de provação. Às vezes você diz, mas será que eu errei alguma coisa? Senhor, por que o Senhor está mandando essas coisas para mim, né? Irmão, na verdade o Senhor precisa sempre nos provar. Provando é que consegue saber o que realmente tem no nosso coração. Se realmente nós ainda vivemos pelos nossos interesses ou realmente lutamos pelo reino. E se o valor da nossa fé é realmente, né, aquele que você acha que tem, ou ainda tem muitas impurezas que, como ouro, né, perecível, precisa ser depurado com alta temperatura de um fogo. Irmão, nós também muitas vezes também precisamos passar por provações para provar o que há no nosso coração, porque o coração engana ao homem. O coração é
Hein? É corrupto ao extremo, não é? É muito corrupto e engana você. Então nós precisamos ser provados. Ele te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Mateus 4,4 fala de toda palavra que procede da boca de Deus. Disso viverá o homem. Irmãos, graças a Deus, hoje nós não lutamos pelas coisas materiais, não lutamos para nos enriquecer, não lutamos pelas coisas terrenas, irmão, nós lutamos pelo reino. E como vamos vencer nessa luta? É pela palavra. Nós vivemos pela palavra que procede da boca de Deus. E ó Senhor Jesus, Hebreus 3, vamos lá para Hebreus 3. Ó Senhor Jesus. O povo de Israel sempre errou no coração. Capítulo 7. Capítulo 3, versículo 7 de Hebreus. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação no dia da tentação do deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, viram as minhas obras por 40 anos, por isso me indignei contra essa geração e disse, estes sempre erram no coração, eles também não conheceram os meus caminhos. Irmãos, devemos conhecer os caminhos do Senhor. Não ande pela sua lógica. Conheça os caminhos do Senhor, tá? Pela palavra você conhece os caminhos do Senhor. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Vocês estão entendendo que tudo isso que eu estou falando, irmãos, é para nós podermos entrar no descanso de Deus. Acho que até agora você não entendeu por que Pedro divagou em tantos assuntos aqui. Tudo isso é para você poder entrar no descanso de Deus. Você foi criado no final do 6º dia, o seu primeiro dia é o 7º dia, é o descanso do Senhor. Portanto, irmãos, Deus nos fez para entrar no descanso de Deus. Enquanto nós não aprendemos a viver no descanso de Deus, irmão, nós nos afatigamos, nós nos cansamos, né? Vivemos em ansiedade, vivemos estressados, né? Vivemos angustiados. Precisamos de psiquiatras e psicólogos para nos ajudar, porque nós não suportamos a carga, tantas responsabilidades, é porque nós não aprendemos a viver no descanso. Deus quer nos introduzir no descanso, tá? Então, versículo 12, tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste de Deus. Qualquer incredulidade, qualquer questionamento quanto à palavra de Deus, irmãos, afasta você do Deus vivo. É o Deus vivo que nos conduz, que nos guia a cada dia. Mas se você duvida da palavra que sai da boca dele, irmão, você está se distanciando do Deus vivo que quer te conduzir de uma maneira viva. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje. Vamos nos exortar mutuamente? Vamos fazer imersão ultra refinada? Vamos ajudar um ao outro, certo?
durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de nós seja endurecido pelo engano do pecado. Não tenha o coração endurecido. Irmãos, amoleça o teu coração para Deus, né? Porque nós temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firmes até o fim a confiança que desde o princípio tivemos, enquanto se diz: hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi no dia da provocação. Ora, quais os que, tendo ouvido, se rebelaram? Não foram de fato todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos, não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram do deserto? Irmãos, desobedecer a Deus e não crer na palavra de Deus não tem bom fim para você, não. Vai cair no deserto. Irmãos, eu não quero esse caminho para mim, né? E versículo 18: e contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes. Desobedientes a quê? A palavra que sai da boca de Deus. Deus fala e você fala contra, você fala que não é a palavra de Deus, você tem uma outra direção. Irmãos, aí os desobedientes não entrarão no descanso de Deus. Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Irmãos, são esses dois itens que acaba com a pessoa: é desobediência e incredulidade. Não crê na palavra de Deus. Capítulo 4: temamos, pois, que sendo nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, nos foi dada a promessa de entrar no descanso de Deus. Você quer essa promessa se concretize em você? Você já tem essa promessa. Suceda parecer que alguns de vós tenha falhado. Falhado como? Quando? Versículo seguinte: porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu a eles, com eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou. Por que a palavra de Deus não lhes aproveitou? Porque não foi acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Onde está a falha? A palavra é fiel. Deus fala ao seu povo, Deus fala à igreja. Irmão, por que para um falha, para outro não falha? Irmãos, é acompanhar a palavra de Deus com fé. Creia na palavra de Deus com simplicidade. Isaías 66:2 aqui funciona: espírito aflito, abatido, não arrogante, não abastado, eu sei, eu tenho, eu sei fazer melhor. Não, espírito humilde e também que treme da palavra de Deus, que tem amor reverente à palavra de Deus. Assim nós vamos entrar no descanso de Deus. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso conforme Deus tem nos dito: assim jurei na minha ira, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo, porque em certo lugar assim diz no tocante ao sétimo dia: e descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizera, e novamente no mesmo lugar não entrarão no meu descanso. Ele prometeu, mas por que alguns não entraram? Visto porque resta entrarem alguns nele, e que por causa da desobediência não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas. Irmãos, a questão é obediência e fé, é crer e obedecer, e você vai receber a promessa se concretizando em você de entrar no descanso de Deus. Versículo 7: de novo determina certo dia, hoje, falando por Davi muito tempo depois, segundo antes havia declarado: hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração. Hoje, irmãos, hoje é hoje.
Se você está ouvindo a palavra de Deus, não endureça o seu coração. Versículo 8, ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. O que quer dizer isso? Josué já havia feito as 12 tribos tomado posse da terra. Por cada um já tomou posse da boa terra. E por que Josué está falando de outro dia? Ainda resta um dia para o povo de Deus. E que dia é esse, irmãos? Ainda resta um repouso para o povo de Deus. Então, esse repouso não é terra física que tomaram posse. Irmãos, é a terra espiritual, que você e eu estamos correndo para tomar posse. Você toma posse? Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Aquele que entrou no descanso de Deus. Ó Senhor Jesus. Em 2016, 2017, Montão que estava muito mal de saúde, muito mal de saúde. As coisas já estavam, todo mundo estava já ansioso, preocupado. Como é que vai ser o futuro da igreja, né? Como as coisas vão caminhar. E as coisas, eu estava correndo o risco de que essa carga de responsabilidade estava vindo para mim, né? Aí eu falei para o Senhor, Senhor, se possível, passe de mim esse cálice. Eu não tenho condições de assumir essa responsabilidade. É muito grande a responsabilidade de cuidar de um povo, né? Da direção do povo. Não tenho condições. Eu fiquei lutando diante do Senhor, mas a coisa vinha, né? Eu falei, eu não tenho condições. Falei várias vezes para o Senhor. Até que um dia estava caminhando na estância, fazendo a minha caminhada do dia e conversando com o Senhor. Aí o Senhor me deu Êxodo 33. E ele fez uma promessa a Moisés. Êxodo 33, eu não vou contar toda a história, mas vou só ler aqui para vocês. Êxodo 33, né? Versículo 12, Moisés diz, disse Moisés ao Senhor, tu me dizes, fazes subir este povo, porém não me desse a saber a quem has de enviar comigo. Contudo disseste, conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos, né? Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faça saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos, e considere que essa nação é teu povo. Não sei se vocês entenderam, Moisés, o povo se rebelou contra o Senhor, adorando o bezerro de ouro. Deus ficou extremamente indignado, queria acabar com esse povo. Moisés orou, né? Deus não acabou com esse povo. E Moisés pegou a promessa que ele fez com Abraão, Isaque e Jacó, de introduzir o povo na boa terra de Canaã. Deus então, mediante a promessa que já foi dada a Abraão, Isaque e Jacó, Deus disse, tá bom, eu vou levar esse povo para a boa terra de Canaã, mas eu estou tão bravo com esse povo que eu mesmo não vou. Eu vou mandar um anjo. Aí Moisés ficou desesperado. Vai mandar um anjo? Se o Senhor não vai, eu também não vou. Não me manda não, eu não vou, sabe? Aí foi nessa negociação que ele fez com Deus. Aí Deus finalmente lhe prometeu no versículo 14, foi essa palavra que o Senhor deu para mim, né? Respondeu-lhe, a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Aí tive coragem. Irmãos, trabalhar no descanso de Deus é outra coisa. No passado, eu era muito jovem, não sabia trabalhar no descanso do Senhor. A primeira grande tempestade que aconteceu na igreja foi no ano 80. Irmãos, eu quase entrei para o síndrome do pânico. Estava coração pulando, saltando aqui, palpitando. Toda vez que tocava um telefone, naquele tempo era aquele telefone mesmo, né? Tocava um telefone, meu coração batia assim, e vem mais uma notícia ruim.
que aconteceu na igreja, aquela igreja também ficou negativa, aquilo também, eu fiquei, sabe, eu estava assim, nervo à flor da pele. Irmãos, eu falei para o Senhor: Senhor, eu vou morrer assim. Se servir ao Senhor assim, eu vou ter um ataque cardíaco, né? Irmãos, graças ao Senhor, hoje eu aprendi a servir no descanso. Por isso, irmãos, é isso que Deus quer introduzir a igreja. Vamos viver e servir no descanso. Deixe que Ele trabalhe, né? E nós apenas sejamos obedientes e crer com fé, como Abraão, homem de fé, como Estevão, cheio de fé e do Espírito Santo. Irmãos, o poder é do Espírito. O poder não é meu, não é minha capacidade, é Deus quem faz as coisas. Por isso, irmãos, aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras como Deus da sua. Aí você entrou na realidade do sétimo dia. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo da desobediência, porque a palavra de Deus é viva, eficaz, né? Mais cortante do que espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Irmãos, vamos abrir o nosso coração, escancarar o coração, dizer para o Senhor: Senhor, na nossa capacidade não temos condições de servir ao Senhor, mas graças a Deus, né, pela palavra de Deus, obediência à palavra de Deus e fé na palavra de Deus, irmão, vamos servir ao Senhor no descanso. Ele prometeu isso para mim e prometeu isso para vocês. Portanto, irmãos, resta um descanso. Acho que eu vou terminar por aqui. Irmãos, essa palavra é para você não viver mais estressado. O Senhor falou: vinde a mim, todos vós que estáis sobrecarregados e cansados, eu darei descanso à vossa alma. Tomai o meu jugo é leve e fardo é suave, né? E encontrarão descanso para vossas almas. Irmãos, assume responsabilidade no descanso. Parece contraditório. Quando você assume a responsabilidade de servir ao Senhor no descanso, todos os seus fardos serão leves. Seu fardo como marido, como esposa, como profissional, como arrimo de casa, como um que serve na obra, irmãos, o fardo será leve. Irmãos, senão nós vamos infartar. Como eu disse, nós vamos morrer num hospício, né? Servindo ao Senhor não no descanso, irmão, nós vamos à loucura. Mas graças ao Senhor, hoje o Senhor está nos dando essa palavra. Crer na sua palavra e obedecer a sua palavra e acreditar, tomar posse desse descanso que Ele nos prometeu. Nós vamos servir ao Senhor no descanso e vamos trazer o reino de Deus de volta aqui na terra. Amém. Bom dia, nos acompanhe no dia de coportagem. A gente já começa o nosso dia desfrutando juntos e a gente já se prepara para poder sair para a coportagem. In the beginning you sent the earth spinning, fashioned us from the dust. Nós saímos juntos com as equipes, desfrutamos juntos da palavra e a gente tem algumas experiências. Amém, gente? Então vamos abordar junto comigo aqui, tá bom? Ó Senhor Jesus. Hi, excuse me. May I pray for you? Amém! Aleluia! We are missionaries, amém? Okay. And now we will pray for you. Okay? What's your name? Mikai. Oh Lord Jesus, thank you so much for the life message to Mikai. Receive the praise, continue to bless her family, her life, through the word of God. Oh Lord Jesus, we believe that God is our good land. Oh Lord Jesus, we want to walk in the Spirit for to do God's will. In the name of Jesus, Amen. You can say with me, Oh Lord Jesus, Oh Lord Jesus, Oh Lord Jesus. There's a
God that loves you. E esse foi um resumo do dia de um missionário internacional na África do Sul. Tchau!